Esse vídeo é uma oferenda viva. Que ele encontre aqueles que precisam encontrá-lo. Que o meu coração e o coração da minha chama gêmea estejam plenamente entrelaçados no terceiro campo unificado que criamos em amor e serviço. Que essa transmissão traga exatamente aquilo que sua alma necessita. Assim é. Dentro do círculo infinito da divina presença que me envolve inteiramente, afirmo: há uma só presença aqui, é a da harmonia, que faz vibrar todos os corações de felicidade e alegria. Quem quer que aqui entre sentirá as vibrações da divina harmonia. Há uma só presença aqui, é a do amor. Deus é o amor que envolve todos os seres num só sentimento de unidade. Este recinto está cheio da presença do amor. No amor eu vivo, me movo e existo. Quem quer que aqui entre sentirá a pura e santa presença do amor. Há uma só presença aqui, é a da verdade. Tudo que aqui existe, tudo que aqui se fala, tudo que aqui se pensa é expressão da verdade. Quem quer que aqui entre sentirá a presença da verdade. Há uma só presença aqui, é a da justiça. A justiça reina neste recinto. Todos os atos aqui praticados são regidos e inspirados pela justiça. Quem quer que aqui entre sentirá a presença da justiça. Há uma só presença aqui, é a presença de Deus, o bem. Nenhum mal pode entrar aqui. Não há mal em Deus. Deus, o bem, reside aqui. Quem quer que aqui entre sentirá a presença divina do bem. Há uma só presença aqui, é a presença de Deus, a vida. Deus é a vida essencial de todos os seres, é a saúde do corpo e da mente. Quem quer que aqui entre sentirá a divina presença da vida e da saúde. Há uma só presença aqui, é a presença de Deus, a prosperidade. Deus é prosperidade, pois ele faz tudo crescer e prosperar. Deus se expressa na prosperidade de tudo que é empreendimento em seu nome. Quem quer que aqui entre sentirá a divina presença da prosperidade e da abundância. Pelo símbolo esotérico das asas divinas, estou em vibração harmoniosa com as correntes universais da sabedoria, do poder e da alegria. A presença da divina sabedoria manifesta-se aqui. A presença da alegria divina é profundamente sentida por todos os que aqui penetram. Na mais perfeita comunhão entre meu eu inferior e meu eu superior, que é Deus em mim, consagro este recinto à perfeita expressão de todas as qualidades divinas que existem em mim e em todos os seres. As vibrações do meu pensamento são forças de Deus em mim, que aqui ficam armazenadas e daqui se irradiam para todos os seres, constituindo este lugar um centro de emissão e recepção de tudo quanto é bom, alegre e próspero. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e segue a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Assim é e está feito. Arro. Namastê, queridas chamas gêmeas. Este é mais um vídeo da série Chamas Gêmeas, Almas Gêmeas. E no vídeo de hoje, como já ficou claro, né? Nós estamos aqui trazendo para vocês uma oferenda. Como eu já conversei com vocês em vídeos anteriores, nessa minha série,
A gente vai passar a tratar mais das questões multidimensionais da jornada das chamas gêmeas, que são muitas vezes colocadas em segundo plano por conta do nível de consciência em que a maioria das chamas gêmeas encarnadas se encontram. Não é erro, não é algo que esteja fora do lugar, cada um está num determinado ponto da sua trajetória e tudo está bem, tudo está certo. O que acontece é que nós temos chamas gêmeas no planeta em diversos níveis de evolução, vamos dizer assim. E isso é proposital, porque precisamos de um número X de chamas gêmeas em serviço para que a grade cristalina do planeta sustente a energia do amor universal. Isso já está acontecendo. Eu recebi uma informação recentemente da minha mentoria espiritual que a grade foi completada no mês de abril. Quando eu fui averiguar melhor, né, eles me informaram que esse trabalho foi feito entre março e abril. Portanto, agora, no presente momento, a grade ela já foi concluída. O que isso significa? Significa que as chamas gêmeas que estão em serviço em diversos pontos do planeta, também em outras dimensões, estão ancorando códigos de amor universal, consciência crística, luz e união. São somente as chamas gêmeas que estão fazendo esse serviço? Não. Nós temos diversos trabalhadores da luz, seres angélicos, seres estelares, encarnados aqui conosco ou não, ou vivendo em outras dimensões, né, fazendo esse serviço para o planeta, para a ancoragem do que se chama de nova Terra. Agora, são todas as chamas gêmeas que estão fazendo esse serviço? Não. E a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Não só eu quis me disponibilizar, como minha própria chama gêmea, minha mentoria espiritual, todos nós, né? Sempre que eu falar nós, né? Vocês sabem que eu tô em conjunto, eu nunca tô sozinha, né? Eu sou só a porta-voz, né? Nós nos prontificamos a nos colocar aqui a serviço para transmitir as mensagens necessárias e aquilo que você precisa receber no dia de hoje, seja através das palavras, seja através das cartas, seja através dos gestos, de um silêncio, de alguma reflexão, de alguma transmissão de códigos que pode chegar até você, tá? Se você sentir sono, se você sentir a mente um pouco aérea, se você sentir alguma ativação no corpo físico ou nos chakras, é normal, tá? Isso já vem acontecendo nos meus vídeos, mas hoje nós estamos colocando intencionalmente. Então eu acredito que vocês percebam algo diferente no ar, não sei, vamos ver, né? E também percebam algo diferente em mim, tá? Porque eu posso dar um testemunho vivo de que a jornada não termina, tá? Dito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com esse conceito que eu trouxe de que não são todas as chamas gêmeas que estão em serviço. Nós podemos dizer que são todas as chamas gêmeas que estão em processo. Em serviço não, tá? E a gente vai explicar por quê. Mas a minha intenção, eu, Ana Beatriz, né? Tô ignorando a equipe por enquanto. Brincadeira. Mas qual é a minha intenção? É trazer para vocês através das cartas. Eu poderia sentar aqui e dar uma palestrinha para vocês.
porque eu venho recebendo informações, códigos, ativações, o processo continua. E eu poderia falar, né, e continuar dando meu testemunho vivo. Mas eu confio muito, vocês sabem disso, na egrégora das cartas, do tarô especificamente. Confio com a minha vida na egrégora de nossa querida Maria Madalena e a Irmandade das Rosas. Também vamos trazê-las aqui, né? E eu acho que a simbologia das cartas torna a coisa mais lúdica do que eu simplesmente ficar aqui dando palestrinha, tá? Eu sei que vocês gostam das cartas, eu também gosto, então a gente vai fazer assim, como venho fazendo. Eu vou colocar o tarô, pedir para o tarô ler o campo coletivo das chamas gêmeas neste agora, e aí a gente vai pontuando o que tiver que ser pontuado. Mas eu tenho uma pergunta que eles querem que eu faça. É uma pergunta que eu lance para o coletivo e vocês vão ter suas próprias respostas, vocês podem colocar aqui nos comentários, tomando o devido cuidado para que os comentários sejam questões ou reflexões com uma frequência alta, tá? Porque eu vejo em muitos vídeos de chamas gêmeas um certo embate ali acontecendo, às vezes tem muita coisa ali de espelhamento e coisas que não são trazidas à tona, que são colocadas em comentários, quando alguma coisa que a pessoa que está produzindo o vídeo fala, toca ali num ponto nevrálgico que o ego não quis ver, e aí quem está falando ali é o ego. Então a gente pede encarecidamente que quando você for colocar alguma coisa aqui, quem fale seja a alma, tá? Eu quero ouvir, nós queremos ouvir a alma de vocês, tá? Tá na hora disso acontecer. Eu fiz esse comentário com relação à grade, né? Além de haver esse jorrar de energias no planeta inteiro, né, para o coletivo humano, a gente também pode ver, esperar, né, uma intensificação dos eventos que levam ao auge da transição planetária. E nós precisamos do auge da transição planetária para vermos manifesto aquilo que queremos ver. A nova Terra e com ela as uniões em massa de chamas gêmeas. E aí eu sei que vocês acham que muitas vezes vocês pensam que essa é uma promessa vazia, que foi algo que foi colocado no coletivo, especialmente no coletivo New Age, né? Para ludibriar e enganar aqueles que deveriam estar a serviço e não estão. Em parte isso é verídico, mas existe uma verdade maior por trás disso e não é uma promessa vazia, tá? As uniões em massa, elas vão acontecer. Eu estou sendo corrigida aqui. Elas já aconteceram. O que nós estamos testemunhando do nosso ponto de vista aqui, tridimensional, né, numa realidade tridimensional em transição, porque nós já temos faixas de 4D e 5D no planeta até além, tá? Na superfície, né, quem está passando por transição é a superfície. A gente tem outros pontos do planeta que já estão em frequências mais elevadas, mas isso aí é uma conversa para outra hora. Do ponto de vista da superfície, a gente está vendo esse desenrolar dos eventos. A gente está vendo esse filme, tá? A gente está vendo os fotogramas. E é isso.
E isso requer tempo cronológico. Eu sei que é frustrante, eu sei que é cansativo, eu sei que muitas de vocês têm vontade de desistir, e aí toda vez que dá vontade de desistir, todo o processo de manifestação ele é desconstruído e você tem que começar tudo de novo, não do zero, mas alimentando esse campo unificado que te une à sua chama gêmea, com amor, com carinho, com reverência, com dedicação. Mas, por muitas se encontrarem num outro estado de consciência, isso é extremamente difícil de fazer. A gente não está vindo aqui com um tom de cobrança, a gente está vindo aqui com um tom de esclarecimento, para que vocês entendam que existe algo muito além dentro da jornada das chamas gêmeas. Existe um nível de sublime, um nível de beatitude que pode ser atingido, que muitas não conseguem atingir porque ficam somente olhando para o tridimensional. Aqui, do nosso ponto de vista, esse é o rolê. A gente vai ver esses fotogramas passando, tá? Nas outras dimensões, outros seres, aspectos nossos, a nossa própria chama gêmea, testemunham de uma maneira diferente, tá? Porque a gente está tendo um achatamento entre as dimensões para que o planeta passe por esse processo. Na verdade, o planeta já está fazendo o processo dele. Nós somos aqueles que têm que acompanhar se quiserem desfrutar do paraíso na Terra. E aí eu sei que muitos de vocês acham tudo isso promessas vazias, mas elas não são, tá? Não são. Então vamos, né? Chega de falatório, né? Senão eu fico dando aqui palestrinha o dia inteiro e eu acho que as cartas vão pontuar bem aquilo que precisa ser pontuado, tá? E aí o que eu tiver que encaixar de conceitos e de downloads e etc, né, eu vou encaixando junto com a leitura. Vocês já sabem como é, né? Para aqueles que estão chegando de paraquedas e que não têm a menor ideia do que eu estou falando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas sugestões para vocês se inteirarem sobre as jornadas, né? Sobre o que é estar numa jornada de chama gêmea. E tem uma coisa para dizer com relação a isso, quem estão pedindo, né? Eu já estou começando a ver, e isso é muito bonito e gratificante, em atendimentos particulares, pessoas que achavam que nada tinham a ver com esse processo, despertando para esse processo, tá? Muito lindo de testemunhar. Então, se você sempre sentiu atração por esse tema, mas tinha vergonha de perguntar, né? Eu vou deixar aqui embaixo algumas sugestões, mas eu tenho uma playlist gigante, né? Você pode selecionar os vídeos a partir da sua intuição. Você vê lá a capinha, né? Algum vai chamar você e aí tem a mensagem que você precisa, né? Então aqui eu tô pedindo para a egrégora do tarô, para a minha mentoria espiritual, para o meu eu superior, uma leitura atual, eu ia falar atualizada, enfim, uma leitura atual do campo coletivo das chamas gêmeas. Vamos ver o que está acontecendo. Seis de paus. Seis de paus é um
começo empolgante, né? Vamos lá. Ah, pendurado. Julgamento. Imperador. Dois de copas. O As de ouros. Tá sendo dito para mim que eles esperam que o que a gente vai dizer agora toque profundamente o coração de vocês. Que vocês ouçam o que vai ser falado com a alma, os ouvidos da alma e não com os ouvidos do ego, tá? A primeira coisa, o Seis de Paus, ele é um representativo de que a missão a missão já funcionou, né? Já deu certo, né? A luz venceu. O projeto da fonte criadora já é no planeta. E vocês podem questionar, mas por que a gente está vendo tanta coisa acontecendo? Por que a gente está, por exemplo, vendo conflitos? Eu não vou falar o nome aqui, tá? Que vocês sabem que a plataforma, né? Enfim, vocês entenderam. Por que a gente está vendo certas coisas acontecendo, etc e tal. Número 1. Isso aí que eu citei trata-se de um conflito dimensional e estelar, tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque se você não estiver entendendo isso que eu estou dizendo, significa que você precisa estudar mais, aprofundar mais no seu despertar multidimensional. E existem coisas assim que vão além da minha alçada. Não que eu não possa explicar, mas o meu papel aqui com vocês, seja aqui publicamente, seja nos atendimentos, seja nas vivências, é trazer a linguagem do amor unificado, é trazer a consciência crística através do amor unificado. E cada um com o seu rolê, né? Cada um no seu quadrado. Não dá pra gente falar de tudo e a gente querer abraçar o mundo com as pernas e querer ser tudo, tá? Não é o meu papel aqui. O meu papel com vocês e sempre foi ser uma sacerdotisa do amor, né? É isso que eu sou. É isso que a linhagem das rosas é. E eu não vou fugir a minha linhagem, eu não vou fugir, né? Não vou ser uma coisa diferente do que eu sou, né? Nem eu, nem a minha chama gêmea. Então,
A primeira coisa que eu diria, assim, na verdade tem coisas maravilhosas aqui, tá? Mas se eu fosse selecionar a coisa mais maravilhosa que tá aqui, já é esse 6 de paus, tá? Esse 6 de paus é a vitória garantida. E eu queria que vocês parassem por um momento, sabe? Até pausa o vídeo se for necessário, você leva as mãos ao seu coração e você internaliza essa verdade, tá? Como eu estava dizendo, mas por que a gente está vendo coisas, né? Porque aquilo que estava debaixo do tapete precisa ser revelado, pessoas. Não tem como fazer de outro jeito. Não tem como o coletivo humano entender o nível de ilusão em que vivia se isso não for exposto. O que a gente está vendo é uma exposição. Existem pessoas que estão sofrendo, sim, e a gente tem que ver isso de um prisma mais elevado, porque inclusive tem pessoas que estão se colocando a serviço do bem maior com o seu sofrimento. Vocês vão falar, nossa, que coisa horrorosa, mas é verdade. Existem almas que se predispuseram e aquelas que estiverem com o contrato da nova terra estarão conosco. Ponto final. Ah, mas como isso é possível? Ponto final. Quem tem contrato com a nova terra estará conosco. Internalizem essa verdade, tá? E aí, vocês sabem que eu tenho questões com essa coisa do... É meio dicotômico para mim, né? Vocês sabem que eu tenho questões com essa coisa do a luz venceu, tal. Porque muitas vezes as pessoas da comunidade usam isso num tom vazio. Igual o gratidão, né? O gratidão, o gratiluz, que aí virou vírgula, né? É um negócio ali vazio, que não está imbuído do verdadeiro sentimento. Aqui a nossa intenção é que você se preencha com esse sentimento de que já é. Mas aí o que a tua mente vai trazer? Ah, mas e a minha união? E eu, né? Eu não, né? Não, eu não vou ver nada na minha realidade. Então, pessoa do meu coração, para que você veja algo na sua realidade, você precisa do coletivo. O processo das chamas gêmeas não está desconectado do processo do coletivo. Aí, a gente, vamos dizer assim, a primeira informação, o projeto deu certo, a missão deu certo. Estamos simplesmente assistindo a esse desfolhar. Tá, legal. Essa é uma informação. A outra informação. A gente tem aqui um negócio grandioso que muitas de vocês não acreditam, e tô rindo porque é verdade. A gente tem aqui o despertar do divino masculino, o sagrado masculino, né? E que muitos divinos femininos né, entram num embate interno com relação a isso, porque ficam olhando somente para essa manifestação da chama gêmea que está na terceira dimensão. Não olham para outra coisa, não olham para uma realidade maior. E aí a gente vai por partes, tá? O que as cartas estão dizendo é o seguinte, que é o sagrado masculino desperto, quem vai trazer as uniões em massa, quem vai ancorar as uniões em massa. Aí o feminino fica irritado, né?
quando tá num outro estado de consciência. Mas e eu? E eu que estou fazendo todo o trabalho sozinha? Tá. Você nunca fez o trabalho sozinha. Eu usei a palavra nunca. O que acontece é um equívoco na percepção, tá? Porque muitas chamas gêmeas ficam ali naquilo que eu gosto de chamar de looping mental, querendo um determinado tipo de resultado e agora, não é amanhã ou depois, é agora, já. E se não vê já, não acredita. Ah, então eu vou buscar uma alma gêmea, eu vou buscar alguém que me valorize, porque eu mereço, etc e tal. Não é que você não mereça. E que uma vez que você entra na frequência do amor divino, fica muito difícil você conseguir sustentar outra coisa, outra situação que não tenha essa vibração, tá? Existem pessoas que têm contratos com almas gêmeas? Sim. Existem pessoas que não. Existem pessoas que têm contrato com a chama gêmea. E aí, o que você faz, né? Ah, mas eu não vou ficar esperando. Como, né? O erro está em achar que você está esperando, em achar que você está num estado passivo ao fazer isso, quando na verdade você está num estado ativo de cocriação, de processo de manifestação, que é o verdadeiro poder do feminino. O feminino, ele precisa sustentar essa visão sem titubear, sem duvidar. É uma fé radical necessária para que o masculino venha e ancore. Tá desenhado aqui, né? Tá desenhado. O feminino, ele é uma âncora na Terra. Sim. Mas ele não é a âncora que faz, ele é a âncora que sustenta a visão. Enquanto o feminino sustenta a visão, o masculino vem com as atitudes, vem com a guiança, vem com a abertura de caminho. Para isso, ele precisa estar desperto. Já tem anos, podemos usar essa marcação de tempo, já tem aí anos que eu trago aqui no canal leituras falando do despertar do divino masculino, né? A primeira, eu lembro que foi inesquecível, porque eu recebi uma chuva de pedrada, né? Uau! E teve, nossa, eu tive que moderar os comentários, eu tive que moderar porque tinha coisa ali muito baixo nível, que eu simplesmente não conseguia acreditar que tinha femininos divinos naquela frequência, mas tinha, ainda tem, né? E eu falei, caramba, como, né? Como é que o masculino vai despertar tendo a sua contraparte assim, né? Dificulta um pouco o processo, né? O que eu vou fazer é o seguinte, lembrem que eu tenho uma pergunta que foi deixada pela minha mentoria espiritual, tá? Eu não esqueci. Essa pergunta é o mais importante desse vídeo, é uma chave, tá? Mas eu tô curiosa por vocês, né? De saber como é que se dá esse despertar. O que a gente pode ter em termos de informação? Lembrando de uma coisa, existem muitos masculinos despertos, tá? Masculinos despertos, manifestem-se aqui no vídeo para os femininos verem que vocês existem, tá? Deixem aqui seus comentários, porque tem masculinos despertos que, na verdade, estão levando a dinâmica em frente, porque seus femininos não acordaram, tá? Tem, em alguns casos, essa inversão, vamos dizer, mas entendam uma coisa: tem um ponto
da jornada, que é o ponto da verdadeira rendição, aí que a gente vai conversar, é que não importa mais quem é feminino, quem é masculino, porque vocês perdem muito tempo com essa bobajada. Você precisa ter um entendimento de qual é a sua frequência, a sua polaridade primordial para você permanecer nessa energia para que a outra pessoa permaneça na dela e as coisas se encaixem, porque eles estão me mostrando uma coisa para explicar para vocês. Quando as metades estão nas suas devidas polaridades, cria-se um campo, que vocês vão me ouvir muito falando isso agora. O terceiro campo unificado. Um campo de amor unificado entre as chamas gêmeas. É esse campo que possibilita as manifestações mediúnicas que muitas percebem. Esse campo ele é vivo, ele manifesta, ele cria. E quanto mais você alimenta esse campo, mais você solidifica a sua união. A união ela é um fenômeno que vem das esferas superiores para cá e não o contrário. Não há o que você possa fazer na matéria que vá trazer sustentação para a sua união se ela não existe em termos de fusão nas camadas mais sutis, tá? Não é que você não possa tomar providências materiais. Muitas vezes as providências materiais, elas mudam a dinâmica, mudam o campo, alimentam o campo, como se elas fossem uma forma de você mostrar que você tá ali, que você tá firme, que você tá na fé inabalável. Beleza. Mas a relação, ela simplesmente não se sustenta só pela matéria, tá? Ela vem do sutil pro denso, sempre, tá? E tem aqui um fenômeno, né, acontecendo com o masculino, um despertar mesmo, literal, e esse despertar vinculado ao fim de questões karmáticas e especialmente contratos com outros relacionamentos. A gente tem também um diálogo muito profundo com os eventos globais. Sim, as nossas uniões dependem dos eventos globais. Elas não dependem somente deles, mas vocês lembram que já tem um tempo já que eu fico falando de um relógio, que tem um relógio interno que a gente vai ouvir, né? E esse relógio está ligado aos eventos. E quanto mais eventos estapafúrdios e absurdos a gente vir na nossa realidade concreta, mais amor pela chama gêmea, mais alimentando o terceiro campo unificado. E alimenta, e alimenta, e alimenta, porque ele é energético, ele ancora vocês como um domo dourado cristalino sobre vocês, tá? E o que eu tô entendendo eles estão contando para mim de outra forma, para pedir para falar para vocês assim, através da ordem em que as cartas saíram. Vamos lá. Vocês não vão entender isso com a mente, tá? Vamos lá. É justamente o fato de a vitória já ter acontecido que esse despertar está vindo. Uma coisa do futuro interferindo no presente, vocês entendem? Não existe tempo linear. Passado, presente e futuro são uma mesma coisa no eterno agora. Para que as uniões existam,
o tempo, como a gente conhece, precisa ser dobrado. Isso que eu estou chamando de dobrado, um termo leigo, né? Eu sou uma sacerdotisa, eu não sou física, tá? Combinado? Eu até gosto de estudar física quântica, mas é só de curtição, tá? O tempo em que vai ser dobrado para que nós possamos dar o salto dimensional. O tempo está sendo dobrado para que o masculino desperte, para que ele assuma o seu lugar. Aqui no caso é como o imperador, é quem assuma o seu trono de uma vez por todas. Que ele reconheça o rei que ele é, porque ele precisa desse reconhecimento para tomar algum tipo de providência concreta, tangível, material para a sua união. Eu sei que vocês já estão cansadas, que vocês já ouviram isso incontáveis vezes, tá? Até de mim, né? Mas é a verdade, tá? E aí, um pouco assim, satisfazendo a curiosidade tridimensional, eu vou pedir que mais detalhes sejam passados para nós, assim, sobre esse despertar, tá? Mas eu fico muito feliz de ver esse despertar aqui, porque existem distorções das polaridades. Nós vivemos polaridades distorcidas no planeta. E, em parte, essa questão que eu tô falando de você descobrir qual é a sua polaridade primordial e se manter fiel a ela, isso tem a ver também com a correção dessas distorções. As de paus. Amantes. Interessante isso. Vamos lá. Tá. 10 de ouros. Muito interessante isso que tá aqui. Vamos lá. O masculino, por favor, ouça com a alma, tá? O masculino, ele vai atender a um chamado, ele vai atender a esse rufar dos tambores, ele vai atender a essa corneta, né? Ele vai atender a esse chamado, a esse relógio, porque é hora de fazer isso. Não tem mais a ver com as curas que você faz. Existe também uma obsessão dentro da comunidade das chamas gêmeas com relação às curas. Tem aqui, aqui no canal, na aba Shorts, um videozinho que eu coloquei, na verdade dois, um falando das uniões na 5D e um falando da invisibilidade das chamas gêmeas. Quem ainda não assistiu, vá lá assistir. São videozinhos que eu tô colocando no Instagram. Se você não me segue no Instagram, é o mesmo arroba daqui, arroba Ana Bia Guerra. Lá eu consigo colocar conteúdos mais rápidos, quando me chegam os insights, quando a espiritualidade pede para eu trazer alguma coisa. Lá eu falo mais sobre as vivências que eu tenho conduzido. Tem outros conteúdos de astrologia e de espiritualidade. Tem coisas que eu consigo colocar lá de um jeito mais palatável, mais veloz, diferente daqui,
que eu gosto de colocar esses vídeos que são quase uma rave, né? Na verdade, eles são rituais, né? São oferendas, como eu falei lá no início. Mas às vezes, quando eu vejo que tem uma recepção legal do vídeo e tal, eu coloco aqui também. Então lá, e eu explico essa questão com relação às curas, mas eu vou explicar aqui também. A maior cura que você vai poder fazer é se permitir sentir o amor incondicional pela chama gêmea. E aí, quando eu falo isso para algumas pessoas, tem pessoas que ficam aborrecidas mesmo. Como? Mas eu só vou fazer isso, eu não tenho que fazer mais nada. E elas não entendem a potência que o amor incondicional é. Eles estão pedindo para eu dizer assim, até porque muitas vezes elas se julgam incapazes de sentir esse amor. Teve um atendimento que eu fiz que me comoveu muito, que a pessoa, assim, abrimos a sala do Zoom, uma das primeiras coisas que a pessoa disse para mim, olha, eu não acredito que eu tô nessa jornada, porque eu não acredito que eu tô caminhando ao lado de Jesus e Maria Madalena. E eu fiquei comovida, né? Quando a pessoa disse isso. Porque é como se ela dissesse assim, olha, eles estão muito fora do meu alcance. Quem sou eu para me comparar com eles, com esses avatares? Eu fiquei muito emocionada, assim. Me segurei, né? Porque tinha coisas ali para serem ditas, mas sim, eles são avatares, sim, eles são nossos mestres, sim, eles estão por trás desse projeto Chamas Gêmeas. Eles estão por trás dessa missão, né, dando um suporte incomensurável, tá? Mas eles nos mostraram o caminho. Eles nos deram o modelo do que tem que ser feito. E não é que a gente precisa repetir a mesma história. A gente não vai repetir a mesma história. Mas a gente vai seguir os passos. Se eles fizeram, a gente também pode fazer. Essa mensagem sempre foi deixada. É que a gente vive num sistema, é que a gente vive numa condição tal de manipulação da realidade que as pessoas elas simplesmente não conseguem reconhecer a sua divindade. E tá na hora dessa divindade ser reconhecida, porque é ela que vai ancorar a 5D no planeta, é ela que vai mudar a realidade das pessoas, é ela que vai trazer mais amor, mais justiça, mais verdade, mais igualdade. Não vai ser a partir dos egos, não vai ser a partir de governantes, não vai ser a partir das estruturas que a gente já conhece, vai ser a partir da coisa mais radical que existe, que é o amor incondicional, e esse modelo já foi deixado. E esse modelo, esse preciso modelo, está tocando o coração do divino masculino. Está batendo ali na porta do coração do divino masculino. Oi, divino masculino, você está ouvindo? Você está ouvindo o chamado? Olha, tem hora, tem um relógio. Os seres ascensionados não vão ficar esperando as pessoas da Terra acordarem, tem um relógio. Quem acordar, acordou. Quem não acordou, não acorda mais. Vai acordar só daqui a 26 mil anos. Tá? A verdade é essa. A não ser que se torne um Buda, salvo raríssimas exceções. A quem não acordou, não acorda mais, porque as escolhas já foram feitas. A gente está só vendo o desenrolar.
O divino masculino está ouvindo esse chamado que vem do seu coração, que vem do coração da fonte para fazer aquilo que tem que ser feito, para abraçar a união, para abraçar a missão, para abraçar a concretização do amor divino na Terra. E como eu estava falando lá no início, né, parece uma época muito pouco propícia, né, para se falar de amor, né? Eu poderia estar falando de outras coisas, mas tem coisa melhor para falar, gente? Não tem, né? O que que move mundos? O que que dobra o tempo? O que que move o universo? O que que manifesta senão o amor? E o divino masculino é que está sendo tocado por isso. E eu quero que vocês parem outra vez, parem, respirem, internalizem essa verdade. Quando sentiu que internalizou, estala os dedos aqui na altura do coração para integrar e registrar, tá? Ele está ouvindo esse chamado, atendendo a esse chamado, né? E as mudanças necessárias em cada história serão manifestas. Mas vocês têm que segurar a ansiedade, porque quando a gente fala em mudança, vocês querem tudo para amanhã. E tem um relógio, tem um plano maior, né? Nós somos como uma orquestra. Tem os condutores dessa orquestra, tem aqueles instrumentos que entram primeiro, tem ali uma lógica que tem que se dar. E a gente tem outras questões que estão envolvendo o coletivo, mas eu acho que se eu trouxer isso agora vai trazer muita confusão. A gente precisa ficar com essa frequência do amor, esse chamado do amor, né? Então basta vocês entenderem isso, que o masculino está ouvindo, tá? Não posso dizer quer dizer, em alguns casos sim, eu posso dizer que está ouvindo as suas próprias preces, mas está ouvindo e reagindo a essa realidade que você já é. Por isso que a gente insiste tanto nessa coisa, tem que escolher o gêmeo, tem que escolher a união, tem que escolher o amor. Vocês não podem escolher outra coisa diferente. Mas aí vocês entram naquela, mas aí eu vou ficar aqui esperando. Não vai ser nesta encarnação, vai ser em outra. Quando a gente não vai ter mais encarnação, vocês não entendem isso. Porque vocês não conseguem entender que a gente está numa transição planetária, que a gente não está numa vida normal. É tudo um conjunto ali de camadas de programação. E o masculino está se desvencilhando dessas programações através do chamado do amor e do chamado do espírito. Ouvindo o chamado da missão, ouvindo o chamado de que tem que estar com o seu complemento divino para que essa missão seja concluída. Isso não é só sobre ser um casal. Sim, nós somos um casal, sempre seremos. Mas tem algo mais, tem algo além, tá? E eu vou ficar por aqui com relação a essas mensagens coletivas, porque eu tenho uma outra mensagem para dar que eu acho que vai ser mais importante, tá? Com relação à rendição. E aí eu vou falar brevemente o que é a verdadeira rendição, porque ela determina o momento da jornada em que você passa a alimentar o terceiro campo unificado,
e ele passa a te responder, né? E o quanto que você alimentar esse terceiro campo é vital para você ter a manifestação concreta e tangível da sua união, tá? E a pergunta que eles querem que eu faça é o que o coletivo das chamas gêmeas precisa para entrar em rendição, tá? Porque muitas de vocês dizem que estão em rendição, mas não estão. Dizemos isso com amor, tá? Vamos lá. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas cartas que estão aqui, tá? Eu vou usar o baralho todo inteiro de novo para fazer essa pergunta. O que é a rendição verdadeira? A rendição verdadeira é quando você resolve, porque é uma resolução, se render ao divino, se render ao seu eu superior, se render ao plano superior. Quando você realiza que o ego não manda em nada, quem manda é a alma. E quando você entende que você sempre vai amar essa pessoa, porque você sempre amou e não pode existir uma realidade diferente dessa. É quando você percebe que quando você é tocado, tocada pelo amor divino, você não consegue ser tocado por outra frequência. É quando você entende que você vai precisar fazer certas renúncias na sua vida na matéria para poder sustentar essa frequência do amor divino. É quando o amor divino te abastece tanto que nada da Matrix vai se equiparar. Esse é um estado e um estágio, vamos dizer assim, um tanto difícil de alcançar, mas ele muda tudo, tá? Ele muda o jogo, ele muda a realidade. Sim, requer uma fé radical. Sim, requer uma confiança no invisível. Sim, requer que você acredite naquilo que você não consegue enxergar. Sim, requer que você acredite tanto que você dobra o tempo, dobra a realidade para que aquilo se manifeste. Envolve um ponto de vista tão radical que você acredita tanto, mesmo quando você não tem nenhum tipo de prova concreta. Todas as provas que você tem são visões, são leituras de cartas, são sincronicidades, são músicas, são percepções, são toques sutis, são a presença da sua chama gêmea na sua realidade energética e não física. E você tem que confiar naquilo que você não pode apresentar socialmente. Essa é a grande dor e a grande virada de chave. Porque uma vez que você opera a partir da rendição, a mágica acontece, tá? Essa é a rendição. A rendição não envolve esquecer, não envolve deixar de amar. A rendição é uma fé absoluta na sua união, independente do que você vê do lado de fora. E você sustentando essa energia, sem titubear, sem duvidar, sem atender aos chamados da mente. Ah, mas e se? Não, mas eu mereço outra vida, eu mereço alguém que me trate assim assado. E aí não entende os espelhamentos que estão sendo trazidos e por aí afora. Uma coisa que pode trazer paz para o coração de vocês, talvez seja confirmar o vínculo, né? Porque eu vejo que muitas de vocês ficam num estado de sofrimento porque vocês duvidam se aquela é a chama gêmea mesmo, né?
Eu já comentei isso no vídeo anterior, eu tenho feito confirmação de vínculo, tá? Nas mentorias, porque eu tô percebendo isso, que tem um sofrimento muito grande do coletivo e eu resolvi passar por cima das minhas próprias crenças para ajudar vocês. Por que que eu digo passar por cima das minhas próprias crenças? Porque não é que eu não acredite na confirmação de vínculo, ela existe, ela é real. Sim, você pode fazer confirmação de vínculo, mas a verdadeira confirmação de vínculo, ela acontece no seu coração. Não tem quem quer que seja com autoridade para dizer. A única autoridade é você. Se a gente pode dizer que tem alguma autoridade, é o teu eu superior. Então é você que recebe a confirmação de vínculo, mas dependendo do estado de consciência da pessoa, a pessoa precisa daquilo, a pessoa precisa daquele atestado, sabe? Só para você não ficar com a sensação de que você está perdendo tempo com aquilo, que você está num compasso de espera. Ah, eu estou num compasso de espera. Muitas me falam isso. E aí não entende que o que acha que é espera é, na verdade, cocriação e por aí afora, né? Você precisa trilhar o caminho com coragem para que certas verdades se descortinem para você, tá? E é como eu estou dizendo para vocês, existe um potencial muito sublime na conexão das chamas gêmeas que muitas não alcançam, tá? E não é sobre tá errado, tá certo, não é sobre concorrência, sobre ser melhor ou pior, é sobre você se permitir e você se entregar ao caminho. Então, a verdadeira rendição, ela é entrega, tá? Ela é entrega à verdade da alma. E aí, o que eles querem que eu pergunte é: o que o coletivo pode fazer que não está fazendo para entrar na verdadeira rendição? Então, vamos lá. Ah, eu botei ela virada. Por que que eu fiz isso? Tá, eu vou fazer desse jeito, tá? Eles estão pedindo para eu colocar 6 cartas aqui, e aí depois eu faço do jeito que eu tô habituada a fazer. Tá. Que eles estão dizendo que tem algo que precisa ser descortinado, é por isso que tá até fechado para mim. Adoro. Eu adoro quando eles são filosóficos. 2 de paus. Sete de espadas. A rainha de paus. A roda da fortuna. Quatro de paus. Tá. E o Ás de copas. Vamos lá, essa vai doer, tá? Mas é com todo amor e carinho. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer para você entrar na rendição verdadeiramente, uma observação. A gente está dizendo isso com relação a essa leitura, a esse momento atual. Se você chegou até aqui, se você sentiu ressonância com essa leitura, é porque é uma verdade para você. Do contrário, você não chegaria a essa leitura, você chegaria em outra leitura, minha ou de outra pessoa, whatever,
Se você tá aqui, tá me ouvindo aqui palestrando até agora, é porque ressoa com você. Então vamos lá. O que é que você faz para você entrar na verdadeira rendição? Seja você feminino, masculino, tanto faz. Você precisa confiar no invisível. Se eu tivesse que resumir, é isso. Eu vou aprofundar, obviamente. Mas a resposta à pergunta é essa. Você precisa confiar no invisível. Então, de uma certa forma, as cartas estão dizendo o que eu acabei de falar. Elas estão concordando com o que eu falei. Só estão dando aqui um tom mais prático. Beleza. Confiar no invisível. O que é confiar no invisível? Vamos lá, vamos por partes. A primeira coisa é abandonar de uma vez por todas essa visão de que você está esperando, de que você, chama gêmea, está sentada esperando pela sua contraparte divina, que você está sentada esperando e você está perdendo o melhor da vida, porque você poderia estar viajando, você poderia estar em N relacionamentos com homens e mulheres maravilhosos e você poderia estar desfrutando do bom e do melhor, enquanto a sua contraparte, né, na sua visão, muitas vezes está ali vivendo a melhor vida, enquanto você assiste, esperando ali, aguardando, estou esperando por ele, por ela e tudo mais. Aquelas histórias que vocês já conhecem. Existe a necessidade de uma mudança de visão, de uma mudança de consciência, de uma mudança de paradigma em que você resolve entregar a sua vida para o seu divino, para o seu eu superior, e isso muda tudo. Começa por aí. Você parando de achar que você está se enganando, que você está se iludindo, que você está perdendo tempo, que você está preso, presa numa história, que você não vai conseguir sair disso, que não tem um outro lado disso. Ah, não tem união porcaria nenhuma. Ah, isso vai ser em outra encarnação. Ah, que não sei o que. Isso é tudo uma ilusão, isso é tudo uma mentira. Aquelas histórias que vocês já conhecem muito bem, tá? É o que eu gosto de chamar do looping mental em que as chamas gêmeas ficam, né? Porque você tem a sensação de que você está perdendo o melhor da vida. Você tem a sensação de que você não está vivendo enquanto a pessoa vive. Mas em muitos casos, especialmente o divino feminino, não sabe ou não quer ver o inferno que é a vida do divino masculino. O inferno na terra. Enquanto não atende ao chamado, enquanto não ouve, tá? É um inferno na terra. Enquanto vocês acham que ele tá lindo, maravilhoso, que ele tá com várias mulheres, que ele tá com vários homens, que ele tá fazendo e acontecendo enquanto você senta e espera, tá? Isso é uma ilusão, tá, meus amores? Isso é uma ilusão. É uma ilusão que precisa ser desconstruída o quanto antes. E aí, como que você faz isso? Através da sua espiritualidade, através da sua intuição, através da abertura dos seus canais, através da confiança no invisível. E aqui o passo a passo, o algo prático que vocês precisam fazer é trazer a espiritualidade para o seu cotidiano. Ritualizar a sua vida, ritualizar o seu cotidiano, romancear a sua vida e o seu cotidiano.
Viver a sua vida como se já fosse verdade, porque é. Viver a sua vida como se você já estivesse em união, porque você está nos planos superiores. Isso muda tudo. A mágica acontece, como eu falei, tá? Eu falei que ia doer, né? Por que que dói? É porque o que é mostrado aqui é que uma vez que você acredita, o tempo se dobra para trazer a sua união. Tá literal aqui. Literal. Eu não tô trazendo uma inverdade para vocês. Eu não tô trazendo uma outra camada de ilusão. Eu tô trazendo a verdade com V maiúsculo. A realidade se dobra para manifestar a sua união. Mas entenda, pelo amor do Senhor Jesus, essa união, ela é uma fusão sua e da sua contraparte. Essa fusão, ela precisa acontecer primeiro, antes de você poder sustentar a união terrena, física. É precisamente por isso que as chamas gêmeas não conseguem ficar juntas. Aí fica no junta, separa, fica nos espelhamentos, fica numa toxicidade, sim, muitas vezes. Fica na coisa do bloqueio e desbloqueia e não consegue falar. Passa anos sem ver a chama gêmea por aí afora, porque não consegue sustentar o campo da união. A união é consciência crística pura. A união é amor unificado puro. Enquanto você não está nessa frequência, nada feito. Vai ficar mais fácil? Vai ficar mais fácil. Por quê? Porque a gente está respondendo a um relógio, a gente está ligado a eventos que são maiores do que nós, certo? E quanto mais você vira o caos, mais você vai entender que o nosso relógio está se aproximando da meia-noite. Para que nasça o novo dia, para que o sol raie de novo, para que você esteja com a sua chama gêmea. Mas você tem que estar com a sua chama gêmea primeiro dentro. Senão, o lado de fora não vai corresponder a isso. E aí existem as separações, existem os atrasos, existem os silêncios, etc e tal, não por uma punição, não porque você está fazendo algo de errado, mas porque existem ajustes delicados, sutis, intrincados acontecendo nos bastidores e você não está vendo isso. E esses ajustes são necessários para que você tenha a manifestação. E aí não é mais sobre curas, não é mais sobre algo que você está fazendo ou deixando de fazer, é sobre a sua confiança no invisível, tá? Eu vou ver se tem mais algo a falar aqui, né? Especialmente sobre essa rainha de paus, porque ela é a chave do processo. Você encarnando esse arquétipo da pessoa que ouve o espírito, que tem esse contato, né? E do jeito que você acredita, do jeito que você acha correto, do jeito que você sabe fazer, do jeito que faz sentido para você, né? Eu vou dar umas dicas de coisas que você pode ver na sua realidade quando esse campo unificado está ativado e ele começa a operar em prol da união, tá?
Mas antes eu vou perguntar aqui sobre a Rainha de Paus. Dez de Paus. Hierofante. Cinco de ouros. Sete de ouros. Julgamento. Oito de Paus. Três de espadas. Dois de espadas. Três de ouros. Eu comentei que cada pessoa, né, vai ter a sua relação com o divino, né? Não tem certo nem errado, tem o que funciona para você. Tudo bem. Dentro dessa sua conexão com o divino, com a espiritualidade, você precisa ter não só essa fé radical na tua união. Se a fé radical na união estiver muito difícil, você pode começar com a fé radical no divino. Começa daí. Entregando para o divino todas as suas preocupações. Não é que você vai deixar de fazer as coisas, que você vai ficar deitado na rede esperando algo acontecer. Você vai entregar para o divino o que te aflige, para que ele te mostre o caminho, para que ele revele para você como que você começa a trazer mais leveza para a sua vida concreta. Esquece um pouco a jornada. Você vai ter um bate-papo com o seu divino. Como que eu trago leveza para minha vida? Por favor, me mostra, me revela. E aquilo que tiver que ser sanado, contratos que tiverem que ser concluídos ou desfeitos mesmo, vão acontecer. As coisas vão se apresentar para você da forma mais leve possível para que você conduza a sua vida para um estado em que você olha e você se sente melhor. Você se sente forte. Você vê que a tua vida está caminhando, que não tem nenhum tipo de trava. Nesse processo, dores vão vir à tona. Vocês já estão acostumadas com isso.
Mas é importante que vocês entendam que essas dores, elas não são eternas. Quando uma dor vem, ela está trazendo ali um ponto que tem que ser olhado. Quando você olha com sinceridade no coração, aquela dor se dissolve. Você tem que escolher ver. E outra coisa que vai doer também, mas vamos lá. Você tem que escolher a sua chama gêmea. Você tem que escolher a união. Muitas de vocês estão entre a cruz e a espada. Vocês estão num momento ali de escolha. Essa escolha, ela também é baseada na fé radical. Porque uma vez que ela é feita, ela não pode ser desfeita. Não é que ela não possa ser desfeita, mas se você faz, desfaz, faz, desfaz, faz, desfaz, você está criando efeito Zenão. Você está desconstruindo a manifestação que começou nos planos sutis. Você está tirando energia, num certo sentido, desse campo unificado e ele deixa de trabalhar pela união. Você e sua chama gêmea vão por caminhos separados. Isso é o que vocês já estão acostumadas a ver. Para que vocês não percorram mais caminhos separados, você tem que acabar com essa separação dentro de você. E viver essa verdade, viver a unidade. A gente está trazendo a unidade, né? A consciência da unidade para o planeta. A gente vai viver numa sociedade que não opera mais pela dualidade. Isso não vai ser assim, num estalar de dedos, vai ser uma construção, mas a gente está indo para essa realidade. Essa realidade ela já existe, já é. E no que diz respeito à sua chama gêmea, é a escolha. É manter a escolha. Eu escolho, dou a quem doer, fazendo as renúncias que eu preciso fazer? Se a resposta for sim, você já sabe o caminho a ser trilhado. Não dá para, mas e se? Mas será que a minha chama gêmea me ama mesmo? Mas será que vai funcionar? Será que não é melhor eu ficar com uma alma gêmea? Será que não é melhor eu ficar na situação X, Y, Z, etc e tal? A fé radical envolve a saída da zona de conforto. Não tem atalho com relação a isso, tá? A única coisa que eu posso dizer para vocês, que eu digo com frequência, é para que procurem ajuda, tá? Eu atendo, vocês sabem disso, tem N outros terapeutas que atendem, chamas gêmeas, né? Porque não vai adiantar falar com alguém que não esteja na jornada, esquece. Você não vai com a minha cara, quer falar com outra pessoa, existem outras tantas pessoas. Você precisa ressoar com a pessoa, ressoar com a jornada dela, com o caminho dela, com a verdade dela. Mas vocês precisam buscar ajuda. Em especial, se vocês não confiam na própria espiritualidade, se vocês não confiam na própria conexão. Em especial para o divino feminino, tem um chamado aqui para esse contato com a espiritualidade, o contato com a intuição, o contato com o invisível, o contato com aquilo que ainda não é manifesto. E você ter uma crença tão potente nisso que a realidade se molda para atender ao seu desejo. Mas entenda que não é um desejo do ego, é um desejo da alma. A alma quer se unir, gente. Eu não conheço alma que não queira se unir, que não queira integrar esse fractal tão lindo, tão poético que é a sua chama gêmea.
tá? Deixem eu ver se tem mais alguma coisa ou se eu posso encerrar. Eu acho que já dá para encerrar. Que eu vou encerrar com o oráculo da Madalena que eu tenho usado. Não, posso encerrar, né? Amante. Posso encerrar. Porque o arquétipo dos amantes, além, né, dos amantes serem uma carta que eu interpreto muito como as chamas gêmeas, o arquétipo dos amantes ele também tem a conexão profunda com a escolha, né? A gente já trouxe essa consciência aqui. Essa consciência está vindo de novo, né? A necessidade da escolha e de manter a escolha. Infelizmente, tem certas coisas mais esotéricas que eu não posso falar publicamente, porque é necessário ver como é que está o campo das pessoas, né? Enfim, deixem só eu pegar aqui o deck da Madalena, e enquanto eu embaralho o deck da Madalena, eu vou citar, né, manifestações desse campo unificado, né, que é alimentado pelo amor incondicional. Quando o campo é ativado, você tem uma aceleração nos processos das sincronicidades numéricas, as sincronicidades musicais. Você começa a ter telepatia com a chama gêmea. Você começa a ver pessoas parecidas com a chama gêmea na rua, ou o nome dela aparecendo em locais muito improváveis. Você começa a ter sonhos lúcidos com mais frequência. Você começa a receber mensagens de toda ordem, sinais. Você recebe manifestações, inclusive, de pessoas que interferem na sua realidade física e elas vêm trazer uma mensagem, como se aquela mensagem fosse da chama gêmea. Você passa a ter uma relação mais simbólica e lúdica com a realidade. Você descobre que a realidade é lúdica, ela é plástica, ela se molda ao plano divino e aos desejos da alma. Essas manifestações do campo unificado vão mostrando para você que você está no caminho, que você está abastecendo essa estrutura com o seu amor incondicional. E a única resposta que a realidade pode dar é o sim ao sim que você já deu internamente. A rainha do sol. Nada está perdido que não possa ser encontrado. A própria Madalena, visão clara. Anjo de Roslin, sustente o mistério.
A rosa do deserto, o amor verdadeiro não pode ser escondido. Nós temos duas cartas aqui que falam de algo que está perdido ou escondido, né? É o lado invisível, é a invisibilidade das chamas gêmeas, né? O que eu entendo dessas cartas é o seguinte: você que está me ouvindo, você pode achar que tudo está perdido. Quando você olha para a sua realidade terrena, você simplesmente não consegue vislumbrar essa união. E, ao mesmo tempo, você recebe a visão. Você pode, inclusive, ter visões claras da sua união, mas você acha que você perdeu a cabeça totalmente. E existe um suporte que a espiritualidade está dando para essas visões, para essas percepções, porque existem camadas do real que ainda não podem ser reveladas. Existe um mistério que precisa ser mantido ainda. Mas esse mistério ele vai se dissolver uma vez que o véu se dissolver. O véu ele pode se dissolver para você. Como eu até falei no vídeo passado, né? O véu caiu para mim, mas o véu caiu para mim e isso engrandece a minha realidade, mas isso não é ainda fato concreto para outras pessoas, para o coletivo. A gente precisa de um número determinado de pessoas para quem o véu caiu, para que o véu caia para todos, para que a gente viva a realidade tal como ela é, tal como é a verdade divina, não a projeção que a Matrix fez a gente acreditar que é o real. Nós estamos a um passo de viver a verdadeira realidade como ela é, e não a ilusão que a gente comprou. Mas essa ilusão ela ainda é necessária para que um número determinado de pessoas veja. Então o mistério ele tem que ser mantido. Você não vai saber de tudo. Você não vai ver todo o passo a passo. Você não vai ter respostas como quando, como, onde, porquê. Você só vai poder viver na certeza de que o amor verdadeiro não pode ser escondido. E que quando você entra em contato com o amor verdadeiro, tem uma hora que o que você mais quer fazer é gritar aos quatro ventos o quanto que você ama. Eu sei que muitas de vocês não podem fazer isso, né? Por N razões. E tem essa história, a invisibilidade das chamas gêmeas. Mas a gente não vai ficar invisível o resto da vida, tá? Não é sobre isso. Não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para ser visível e muito visível. E quando chegar o momento, não vai ter nada que ofusque a luz das chamas gêmeas. Não vai ter nada que ofusque a consciência crística dentro de você. E é isso que nós esperamos, é isso que nós desejamos para vocês. Porque muito antes de vocês serem um casal, vocês vieram aqui para ancorar a consciência crística. E muitas de vocês acham que isso é impossível, muitas de vocês acham que isso não é digno de vocês. Vocês acham que vocês não podem se equiparar aos nossos mestres. E se a gente dissesse que vocês podem, né? E se a gente dissesse que é precisamente para isso que vocês estão aqui. Então, a jornada das chamas gêmeas, ela é, antes de tudo, uma jornada de iluminação. Iluminação, ascensão, ressurreição, despertar para o plano divino, despertar para o desejo da fonte para o planeta Terra, despertar para o real como ele é.
e não as projeções que a gente viveu até então. Eu sei que as projeções que a gente viveu, elas parecem muito reais, né? Mas te digo uma coisa, e quando você está tendo um sonho lúcido, esse sonho lúcido ele não é real, e muitas vezes ele parece mais real do que a própria realidade. O que é real, se não aquilo que a sua mente acredita que é, ok? Quando a gente tiver um número X de pessoas que entendem e internalizam essa verdade, acabou. O véu caiu para todos. E uma vez o véu caindo, não vai ter nada, eu disse nada, que vá impedir o amor das chamas gêmeas de estar manifesto no planeta. Assim é. E eu falo isso com toda a verdade do meu coração. Eu não estou falando isso como um discurso bonito que eu vim aqui falar porque eu quero like. Vocês sabem que a gente não funciona assim, né? Eu acho que quem acompanha o nosso trabalho há um tempo já percebeu que a gente não funciona assim. Eu e meu gêmeo, a gente sempre desejou a verdade com V maiúsculo, né? E é assim. E é o que se recebe quando você deseja isso. Então, eu vou fechar com uma carta. Se algo que foi dito hoje tocou você, é porque é uma realidade para você. É porque você não está aqui por acaso. As chamas gêmeas sabem a hora do despertar, elas sabem a hora de quando tem que lembrar. Confia no que você sentiu, mesmo que a sua mente diga o contrário. Sara na fonte branca. Preencha seu cálice sagrado. Essa carta da Sara me remete a uma prática que eu já compartilhei com vocês aqui e eu posso compartilhar de novo. Aqueles que já conhecem, né, me perdoem, mas eu vou compartilhar de novo porque pode ter gente chegando nesse vídeo, né? É a prática do cálice. O cálice, ele é uma representação do cálice sagrado, né? É o grande ás de copas da sua vida. É uma representação do útero sagrado, é uma representação do útero cósmico, é uma representação do terceiro campo unificado. É uma representação dessa realidade que você cria, que você manifesta. Eles estão pedindo para eu sugerir uma frase que vocês vão usar nessa prática, mas vocês vão ter que ver se essa frase ressoa. Vocês podem criar uma frase própria e ver como que vocês se sentem, como que o dia a dia se molda de acordo com aquilo que está sendo escrito ali. O exercício do cálice é você pegar uma taça de água, uma taça de vinho, a mais bonita que você tiver, porque é representante do grau, e você vai preencher essa taça com água. Não precisa ser tudo, mais ou menos até a metade da taça. E todas as noites você vai colocar essa taça em cima de uma frase. A frase que eles estão me pedindo para dar é: a união vive em mim. Aí você coloca a união com U maiúsculo. A união vive em mim. E aí você escreve num pedaço de papel, coloca a taça em cima. Cobre a taça com um pano, um guardanapo ou até mesmo uma carta. Às vezes eu gosto de colocar cartas.
Você coloca uma carta representativa da união ou representativa do seu divino, representativa da sua conexão. Você coloca ali. Só para tampar, para não entrar nenhuma impureza, tá? E aí você vai deixar essa água sendo imantada por essa energia de união e de amor unificado. Quando você despertar pela manhã, você vai tomar água em jejum, tá? Isso é todo dia. Não tem um limite, né? Não tem um fim para essa prática. O que você pode tentar ver é você fazer em ciclos de 21 dias e você dar uma parada para se perceber, mas o ideal é você fazer continuamente, tá? Essa imantação, ela vai trazer paz de espírito, ela vai conectar você com o amor unificado, ela vai conectar você com esse campo que você compartilha com a chama gêmea e ela vai trazer as mudanças necessárias no seu eu, né? Vai trazer as curas necessárias que vão se apresentar para que o seu caminho fique mais suave. Até para essa questão que eu falei aqui, para você confiar mais na sua intuição, você confiar mais naquilo que é invisível. O mundo do paradigma materialista está com os dias contados. E o fato de ter aparecido aqui o despertar do sagrado masculino evidencia essa realidade mais ainda para mim. Muitos dizem que isso está ligado ao despertar do sagrado feminino, né? Não. Na verdade, os dois vão se erguer de novo, vivendo as suas polaridades a partir da luz e não a partir das distorções. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.